está rolando, vai começar a rolar, então, o encontro do G7. Como você sabe, os 7 países mais ricos do mundo. Esse encontro está já programado, já sendo armado no Japão. O presidente Lula foi convidado a participar, está como convidado no G7. E o economista Igor Lucena, que é doutor em Relações Internacionais, também aqui conosco para explicar para a gente. Igor, muito obrigado aqui por atender a Nova Brasil. Bom dia, Heródoto. Bom dia a todos. É um prazer estar mais uma vez com vocês. Muito obrigado. Igor, além de questões puramente econômicas, já que são os 7 mais fortes economicamente do mundo, há também alguma questão de ordem geopolítica envolvida nessa reunião que vai começar no Japão? Certamente, Heródoto. Apesar de a gente estar assistindo a encontros econômicos e principalmente debates sobre processos de crise, inflação e taxas de juros, que são um problema global, um ponto que vai ser muito fundamentado vai ser a guerra da Ucrânia. Lembrando que na última semana o presidente Volodymyr Zelensky esteve na Europa e conseguiu o apoio de líderes da Alemanha, da França, da Itália, que são membros do G7, para aumentar a sua quantidade de arsenal militar e apoio financeiro. Mais de 4 bilhões de euros foram, mais uma vez, entregues à Ucrânia. Lembrando que o G7 também tem a participação de outros líderes, como o próprio Japão, que está sediando, o Canadá e os Estados Unidos. E o ponto principal, que é analisado e dito por vários analistas, é que ao final do encontro vai haver uma declaração pública e aberta de apoio militar, financeiro e principalmente estratégico da defesa da Ucrânia contra a Rússia. E isso, obviamente, coloca o presidente Lula em uma espécie de saia justa, porque as últimas declarações do governo brasileiro foram relativamente ambíguas em relação a qual é, de fato, a posição do governo, e nós vamos entender o que será que o presidente vai fazer. Vai concordar com as declarações do G7? Vai tentar encontrar um meio termo? Lembrando que o Brasil não faz parte do G7, mas foi convidado principalmente porque assume um papel de destaque em um outro bloco, que é o G20. Igor, é possível que dessa reunião de cúpula do G7 sejam divulgadas mais pressão econômica, mais sanções contra a Rússia, a invasora da Ucrânia? Não há dúvida, Heródoto. Existem 3 pontos que acho que é importante fundamentarmos para os nossos ouvintes. O primeiro é uma visão conjunta dos países do G7 de que outras nações que estejam burlando as sanções, por exemplo, a Índia, comecem a ser retaliadas por sanções. Isso porque a Rússia hoje já está vendendo petróleo em níveis superiores a antes das sanções. E basicamente está vendendo para a China e para a Índia, que revende no mercado internacional. Por outro lado, o Japão vai começar a trabalhar sanções com seus parceiros asiáticos de uma maneira mais forte, principalmente na diminuição de exportação de tecnologias para nações asiáticas que estejam comercializando com a Rússia. E eu acho que um outro ponto mais forte que está sendo debatido ainda hoje pela manhã com os diplomatas é o início de sanções internacionais dos diamantes russos, uma grande fonte de exportação e que impacta o planeta inteiro. Então, de fato, existe não só um escalamento do ponto de vista militar, mas um escalamento das sanções para a Rússia. Lembrando que existe ainda uma declaração, um conjunto de intenções de nações como o Reino Unido, a Suécia e a Finlândia para criar uma espécie de coalizão de jatos militares de alta tecnologia que sejam disponibilizados para a Ucrânia, para a sua defesa, algo que ainda não foi colocado em prática. Isso realmente deve ir para a pauta. Segundo informações aqui da BBC, esta foi a 9ª noite no mês de maio que os russos atacaram a Ucrânia e principalmente Kiev. Quer dizer, mostrando o seguinte, parece que eles estão cada vez apertando mais a Ucrânia, não numa batalha terrestre,
mas utilizando tudo quanto é míssil que eles têm, inclusive os chamados hipersônicos por aí afora. Certamente isso vai ser tema da pauta lá, ou não? Claro que vai, Heródoto, mas há um ponto interessante. Essa nova estratégia, a gente pode dizer que essa é uma quarta estratégia russa, mostra também um certo desespero do ponto de vista dos russos. Isso porque a tentativa de avançar territorialmente nas 4 regiões que foram anexadas não está dando certo. Diariamente nós assistimos a uma espécie de vai e vem, os russos avançam, depois os ucranianos retomam o território, e aí a gente está vivendo um momento que é como se fosse quem segura mais, né? Os russos vão ter capacidade de terem equipamentos para continuar essa ofensiva terrestre, ou os europeus, com toda a força da OTAN e cada vez mais colocando equipamentos militares no ponto de defesa. Por outro lado, o ataque aéreo mostra que os russos precisam de algum tipo de estratégia nova para, de fato, tentar ganhar a guerra. Mas lembrando que nós assistimos nos últimos dias uma parada militar em relação à vitória da Segunda Guerra, e um fato foi muito emblemático: apenas um tanque militar estava na parada, mostrando que, de fato, há sim um início de diminuição drástica da capacidade terrestre dos russos em avançar. Igor, na sua opinião, essas ações da Rússia fazem com que os países do G7 se juntem mais, apesar de algumas diferenças no campo econômico e financeiro? Sim, Heródoto. Na prática, quando a gente faz uma visão de que há diferenças econômicas, financeiras, questões de disputas internacionais, quando a gente está falando de comércio exterior, mas há algo que os une. O que os une é a defesa do sistema de democracias liberais, do livre mercado, o respeito aos territórios que foram definidos no fim da Segunda Guerra. E tudo isso está sendo posto em xeque desde o dia 22 de fevereiro de 2022, quando houve de fato invasão da Ucrânia. Então, principalmente para os países europeus, há uma visão muito clara de que se a Ucrânia perder a guerra e perder territórios para a Rússia, isso não vai ser o fim, mas apenas o começo de uma série de invasões na Europa, o que nos levaria a um conflito com diversas nações. E aí eu não estou querendo alarmar o planeta, mas a realidade seria do início de uma terceira guerra mundial, quando a gente fala de várias nações. A própria Moldávia, que tem uma região muito grande de descendentes russos, na região da chamada Transnistria, já entende que caso a Ucrânia caia, ela será o próximo país a ser invadido. Então isso não teria fim. Por isso é uma questão de sobrevivência do continente europeu à vitória da Ucrânia. E isso une não só a União Europeia, mas seus parceiros fora do continente, como o Japão, o Canadá e principalmente os Estados Unidos. Igor, muito obrigado por sua gentileza em atender a Nova Brasil. Eu que agradeço, um grande abraço e bom dia. Muito obrigado, Igor Lucena, economista e doutor em Relações Internacionais. Está aí de uma maneira bastante clara, simples, didática para a gente entender então o que acontece no mundo. E o mote é a cúpula do G7, que começa depois de amanhã no Japão, e o presidente Lula, como ele explicou, é um dos convidados.